Estamos encerrando o mês da Bíblia, o último domingo do mês de setembro. Sabemos que a palavra de Deus, a carta de amor do Pai aos filhos, que é a Sagrada Escritura, nela encontramos a revelação plena do amor de Deus. Que é um conjunto de livros, poderíamos dizer que é uma biblioteca. Nós encontramos neste livro, nesta biblioteca, a palavra de Deus, o amor de Deus manifestado para cada um de seus filhos. É o livro mais lido, é o livro mais traduzido. Devemos a São Jerônimo, cujo dia celebramos no dia 30 deste mês, o primeiro insight de querer fazer com que a palavra de Deus pudesse então ser amada, conhecida e traduzida na língua que nós pudéssemos entender, do Oriente ao Ocidente. E a língua famosa naquela época, o latim. Porque nem toda a Bíblia foi escrita em latim, nem toda a Bíblia foi escrita em grego, aramaico, foi escrita também em algumas situações usando os dialetos. Escrita em grego. Então aí chegou até nós a palavra de Deus, que dentro de uma organização quiseram fazer que na divisão fosse melhor compreendida. Por isso, nós temos o Primeiro Testamento e temos o Segundo Testamento. O Primeiro Testamento, alguns chamam da Primeira Aliança, que está contido ali toda a lei, os profetas, os livros sapienciais. Nós encontramos também no Segundo Testamento a palavra viva de Deus, que é Jesus que se encarna, verbo, que está ao alcance. Então esse Deus, que no momento era seguido por normas, por lei, agora no Segundo Testamento, Jesus vem revelar, manifestar o rosto invisível de Deus. E por que não dizer, com a característica primordial, o rosto misericordioso de Deus que apresenta em Jesus Cristo. Cujo ano da misericórdia estamos vivendo. E acredito que não podemos perder essa oportunidade, que ainda vai ter quem quiser, pode ir na igreja, onde aqui nós temos mais perto de nós, o Santuário do Menino Jesus em Braslândia. Então, de forma que a palavra de Deus para nós é algo que está perto hoje, que a gente pode manusear, que a gente pode ler, meditar, e muito mais fácil colocar em prática, porque nós podemos compartilhar isso. Isso é o que acontece no compartilhar a palavra de Deus, trocar ideias, meditar, trazer para a nossa vida. E temos também, nas nossas celebrações dominicais, a palavra de Deus ao nosso alcance. Como nestes dias e neste ano, estamos fazendo o caminho de Lucas, o caminho que Jesus faz saindo da Galileia e indo para Jerusalém. Nestes dias que nós estamos vivendo com Jesus a caminhada, Jesus insiste num tema fundamental. Vocês lembram do evangelho do domingo passado? Domingo passado falava de quê mesmo? Eu esqueci, gente, me ajuda. Me ajuda. O perigo das riquezas, que precisa administrar os bens. Como é que nós vamos administrar esses bens materiais em nossa vida, no nosso dia a dia?
É muito perigoso a gente idolatrar os bens deste mundo, o dinheiro. Jesus estava falando de uma situação, esses bens, como é que nós vamos usá-lo? E no Evangelho do domingo passado, Jesus falou daquele que era um administrador que depois, ou quanto você deve, 100 barris, quanto você deve, 80, ou escreve 50, escreve 60, escreve... Quer dizer, Jesus elogia porque ele não precisava daquelas coisas daquele jeito para continuar sendo querido, amado e compartilhando. Ele precisava desfazer daquilo. Então resolve de outra maneira, desapegando. Pois bem, em Lucas, ele percebe, Jesus, que o grande desafio é o evangelho de hoje, que tem uma continuação. Do rico e do Lázaro. O rico nem tem nome, porque pode ser qualquer um de nós. Quando, de repente, aquele pobre estava sempre ali. Estava ali porque ele queria uma migalha, um resto, uma sobra. Mas era indiferente a presença dele para aquele que tinha tudo. E de repente, nesta oportunidade da parábola, Jesus quer chamar a atenção que é necessário, é imprescindível a sensibilidade, a solidariedade, o outro não ser indiferente à minha vida, ainda mais quando se trata de um marginalizado, e principalmente aquilo que se faz necessário para a vida humana, que é a comida. Então, aqui Jesus não emite um juízo sobre o rico nem o pobre. Ele não diz que o pobre é bom e que o rico é ruim. Mas como é que usa desses bens deste mundo para que eles não sejam um empecilho, que não cria um espaço de distanciamento entre o céu e o inferno. Veja que na primeira leitura, a consequência daqueles que não obedeciam o projeto de Deus, usando também das coisas que eles tinham a seu favor, porque eram administradores, e não usavam disto, a consequência disso foi o exílio. Não sabem fazer dos bens deste mundo algo para ser compartilhado, ou faz destes bens o Deus deste mundo e do outro. Veja que a consequência é o inferno. E cria-se um abismo. Daí, diz o texto, olha, a palavra que é a lei e os profetas, Moisés e os profetas, no texto fala que é o que daria a orientação para que eles pudessem se converter, para que o rico pudesse e a sua família. Porém, o rico apela para Abraão, dizendo que ele é também da família de Abraão, ou seja, é do povo de Deus. Mas é interessante, porque Abraão não arreda o pé. A palavra, a Bíblia, mas ele insiste. Bom, mas eu tenho lá 5 irmãos, dá um jeito, criar este meu sofrimento, nem que seja na língua uma gota d'água. Então ele tem preocupação. Ah, mas quem sabe, se um ressuscitado dos mortos ir lá falar a palavra de Deus. Hoje, no dia que nós celebramos a Bíblia, que a palavra de Deus também nos ajude a encontrar esse caminho de salvação. Que a palavra de Deus nos motive para que o seguimento de Jesus Cristo, ele seja mais perto de nós.
Depende. Às vezes a gente lê a palavra de Deus como um livro de história ou histórias. Às vezes eu vou ler a palavra de Deus a título de curiosidade, ou eu vou ler a palavra de Deus para ser um crítico do que Jesus ensinou, do que viveram no passado. Mas se eu ler a palavra de Deus como uma carta de amor de Deus, que é o caminho que Ele indica para a conversão, eu posso ter um resultado diferente. Então hoje, ao encerrarmos com esta celebração, o último domingo, a Bíblia, não vamos ter Bíblia de estante. Uma estante onde a Bíblia é uma decoração. Quem sabe, se a gente for disciplinado para ler um pouquinho por dia, por mês, fazer um plano de leitura. Eu quero agora, nesse mês, ler o Evangelho de Marcos. Aí não tem hora, pode ser no metrô, pode ser num domingo à tarde, domingo à noite, pode ser qualquer hora. Mas colocar uma disciplina e uma prioridade. Foi assim que eu li a palavra de Deus. Foi assim que eu li a Bíblia toda, com disciplina. O Segundo Testamento, não o primeiro. E a gente, talvez, começando hoje, amanhã, começando, a gente vai devagarzinho e toma gosto. Então, que a palavra de Deus nos ajude. Com isso, mês que vem, a igreja celebra cada mês. Mês passado foi o quê? Agosto. As vocações. Esse mês, a Bíblia. O mês que vem, as missões. Um grande instrumento para ser missionário é a palavra de Deus. Então, quem sabe, para o próximo mês, a gente faz um programa. No final da missa, vocês terão uma boa notícia.